continuidade à série de entrevistas do Jornal Destaque, recebendo hoje aqui na redação Júlio Miragaia, economista, 60 anos, filiado ao PT e candidato ao governo do Distrito Federal pelo Partido dos Trabalhadores. Seja muito bem-vindo à redação do Destaque, Júlio. Eu que agradeço a convite. Você é candidato pela primeira vez ao governo do Distrito Federal em uma época em que a população brasileira se diz muito cansada com a política, com a tradicional política e os políticos. Como é que se faz para reverter esse cenário e conquistar o eleitorado? Eu acho que essa situação que a gente vive hoje, né, de um relativo descrédito com a política, já é antiga no Brasil, né? Eu lembro que nos anos 80, final do governo Sarney, havia muito descrédito, né, com a participação política. No governo Collor, né, isso ficou muito claro. Na sequência teve o escândalo dos anões do orçamento. Foram vários episódios na vida política do país onde os políticos, né, justificaram o descrédito da população com a política em geral. Mas o importante é frisar que não tem outra saída. Não tem outra saída que não seja pela política, né? Porque se não for pela política, vai ser por uma saída autoritária. E já tivemos uma experiência muito negativa no Brasil. Então, eu acredito que o fundamental para a população é discutir os seus problemas, né, do dia a dia, do cotidiano, né? A resolução desses problemas. Na medida em que a gente conseguir pautar a discussão dessa forma, a gente acredita que a população vai se motivar para essa participação política. Bom, candidato, nos últimos 4 anos o atual governador enfrentou uma série de dificuldades, principalmente para ter apoio na Câmara Legislativa. E com isso não conseguiu avançar em pautas que eram importantes para o DF. Como o senhor pretende conseguir esse apoio da Câmara Legislativa na sua possível gestão? A gente primeiro espera eleger uma boa bancada. O Partido dos Trabalhadores sempre teve boa presença na Câmara Legislativa. E a gente tem expectativa de ter uma chapa muito forte, né, que está concorrendo nesse processo eleitoral, e a gente espera ter um número de representantes expressivo do PT. Além do PT, tem outros partidos, né, que compõem o campo progressista, que também tem boas perspectivas, né, de eleição de quadros, de forma que a gente espera que tenha uma Câmara com uma composição progressista, né, no próximo período. Mas independentemente disso, né, vão ter também posições conservadoras, né, nos partidos conservadores, e a gente vai buscar ter uma relação republicana com esses partidos. Júlio, com relação ao transporte no DF, o DF Trans enfrenta uma série de problemas constantes, aquelas filas inacabáveis em sede do DF Trans. A gente tem outras questões que ficaram ainda do governo Agnello, por exemplo, o BRT, que foi uma promessa que não andou, não saiu, ampliação do metrô da Asa Norte, não é que também não saiu. Como é que se soluciona esse berçário de problemas no transporte de Brasília, capital do país, e que a população sofre tanto com isso? No governo anterior foram implantadas 49 quilômetros de faixas exclusivas, né? Esse governo não implantou nenhum, pelo contrário. 4 quilômetros da PNT foram retirados, né? Hoje temos 45. O resultado da criação das faixas exclusivas foi uma redução do tempo que o usuário do transporte coletivo ele teve no deslocamento casa-trabalho. E todos nós sabemos que esse deslocamento aqui em Brasília é muito complicado. É a segunda metrópole do país onde se mais gasta tempo no trânsito, no deslocamento casa-trabalho, pelas características de Brasília, né? Temos aqui o plano piloto. Essa situação a gente discutiu muito lá na Codeplan, quando eu ocupava a presidência, e colocava uma necessidade da desconcentração do emprego no plano piloto. Chega a ser uma coisa absurda, onde a gente tem aqui 7% da população do DF concentra 43% dos empregos de Brasília. E com essa característica das cidades satélites, então é aquele deslocamento de 30 outras regiões para o núcleo, né, da nossa metrópole. Então, uma forma de mitigar esse sacrifício da população, porque 70% se desloca de ônibus, é você criar faixa exclusiva para que essa pessoa tenha um sacrifício menor. Mas aí a gente tem a faixa exclusiva, mas não tem o ônibus funcionando. Não, mas o ônibus quebra no meio do caminho, não tem todo. Hoje isso está acontecendo. Hoje tem problemas seríssimos de horário. Houve a renovação de toda a frota no governo anterior, toda a frota foi renovada, ônibus novos, e o que está acontecendo é um problema de fiscalização.
gente sabe que todos os estados, os entes federativos, vão sofrer com a redução de recursos devido à implementação da PEC do teto, que vai reduzir para a saúde e para a educação pelos próximos 20 anos. Como que se faz para tentar amenizar esses problemas, facilitar a vida da população diante da falta de recursos que já existe e que tende a ficar ainda maior? Eu vou começar exatamente pela questão da emenda constitucional 95. Na presidência do Conselho Federal de Economia, nos manifestamos diversas ocasiões de forma contrária a esse 95, porque ela transfere para a população, particularmente para a população mais pobre, a responsabilidade, né, da crise fiscal que o país enfrenta. O Brasil tem que avançar no fortalecimento do Sistema Único de Saúde, e não só a esfera federal, mas também as esferas estaduais e municipais. O Brasil tem o maior sistema de saúde público do mundo, do planeta. Atende a 160 milhões de brasileiros. Eram 150 milhões. Com a crise aumentou em 10 milhões, porque caiu aqueles que são atendidos por plano de saúde, né? A classe média sofreu as consequências. E isso tem que ser fortalecido. A criação do Instituto Hospital de Base, terceirizando, né, a gestão da saúde pública, é praticamente uma confissão de incompetência na gestão da saúde pública. Ele está fazendo uma confissão: olha, eu sou incompetente para continuar gerindo a saúde pública, eu vou terceirizar. E basta ver o que está acontecendo hoje no Hospital de Base. Então, a política do Partido dos Trabalhadores para a área de saúde vai exatamente no sentido contrário, vai no sentido de fortalecer o Sistema Único de Saúde, e isso significa juntar forças com outros governadores e com as bancadas dos partidos políticos para que a gente possa revogar, o termo é esse, revogar a emenda constitucional 95. A gente tem um problema aqui sério com as nossas estatais, tipo o SEB, CAESB, o próprio BRB. O senhor defenderia a privatização dessas estatais ou o senhor é totalmente contra esse modelo? Absolutamente contrário, né? Tem uma coisa no Brasil, né, como se a gestão de uma empresa pública é ruim, a gestão da empresa privada é boa, né? Bom, existia uma empresa aérea no Brasil que se chamava VASP, que era uma empresa pública do estado de São Paulo. Ela foi vendida para a empresa privada, o que aconteceu? Quebrou, né? Aliás, o empresário que comprou era aqui de Brasília, Wagner Caíno. Temos inúmeros exemplos de gestão de empresas públicas bem-sucedidos e temos inúmeros exemplos de gestão de empresas privadas absolutamente catastróficos. Então, essa associação, ela não vale, tá certo? Se criou esse factoide, né, de que o que é público é ruim. O importante é fortalecer a empresa pública, ter canais, né, de participação dos empregados, isso é muito importante, né, fortalecer a participação dos empregados. Quando os empregados eles se sentem participantes da construção daquela empresa pública, o resultado tende a ser muito melhor. Brasília sempre teve muito instituída a cultura do concurso público. As pessoas se preparam e nascem pensando em concurso público aqui em Brasília. Mas a máquina pública está completamente inchada e dificilmente, já vem havendo uma redução dos concursos realizados, dificilmente vocês vão conseguir manter isso. Qual é a sua política nessa situação? Pretende ampliar os concursos ou pretende trazer novas formas de geração de emprego e renda para Brasília? Essa questão é bem complexa. Primeiro é importante entender que a gente vive uma crise fiscal no Brasil e nos estados, né? E ela decorre do quê? Ela decorre de um problema de arrecadação. Você tem uma crise econômica, a arrecadação cai ou fica estagnada e a demanda da população ela continua, de saúde, educação. Então a conta ali de arrecadação e despesa não bate, tá certo? O que você tem que fazer? Você tem que buscar desenvolver a atividade econômica, fazer com que a economia volte a crescer, mas tem um problema, uma questão fundamental, que é a questão tributária no Brasil. Nós temos um modelo tributário, e aí não no DF não, é no Brasil inteiro, onde quem paga imposto nesse país é a classe trabalhadora e a classe média. O rico não paga imposto. Então, assim, se a gente equaciona essa questão, tá, da geração de receita, Brasília, ela quase metade do nosso PIB, metade, vem do setor público. 22% dos empregos diretos. Botar os empregos indiretos, vinculados ao setor público, passar de 30%. 53% da massa salarial. Metade da nossa receita tributária. Temos uma dependência muito forte, né, do setor público. Se o setor público federal está em crise, nós pagamos o preço. Né? A população, os mais idosos, vão lembrar da crise que foi aqui em Brasília durante o governo Collor,
quando teve botou em disponibilização 50 mil servidores e tal, comércio e serviço pagou um preço enorme. Está acontecendo agora a mesma coisa. A crise fiscal, a tese do Estado mínimo, que é a tese do governo Temer, de corte de gastos sociais, Brasília paga um preço. O que acontece aqui em Brasília é que nós temos uma estrutura econômica muito pouco diversificada, peso muito grande do setor público e o setor de comércio e serviço dependendo do rendimento do funcionalismo público. É o que determina, né? é o que norteia a nossa atividade econômica. Bom, candidato, a gente falou um pouquinho de estrutura, vamos falar agora sobre uma grande estrutura que foi entregue ainda no governo do Agnello Queiroz, que foi o Centro Administrativo, e que nunca funcionou por vários problemas de irregularidades, processos na justiça, e que esse governo também não conseguiu dar uma usabilidade para aquele prédio. Como o senhor pretende dar um andamento para aquela estrutura? Existe uma situação que tem que ser equacionada, tá certo? Foi feito um investimento muito pesado. São instalações valiosas que estão ali localizadas, né, naquela região e que tem que se dar uma utilidade àquilo, né, tem que se buscar uma utilização. São várias as alternativas que já apareceram, né, de transformar aquilo ali, por exemplo, existe um projeto da Constituição da Universidade do Distrito Federal, tá certo? Então aquilo ali poderia ser as instalações dessa universidade, já se pensou em utilizar aquilo ali como instalações para a área de saúde, né? Não podemos esquecer que está ali no miolo entre Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, né? Naquele eixo ali tem algo em torno de quase 1 milhão de pessoas. Então tem que se buscar uma utilização. Agora tem que se estudar exatamente a situação do ponto de vista legal, porque parece que se formou um imbróglio naquela questão, né? O fundamental é isso, né? O Estado hoje não pode se dar o luxo de fazer um investimento pesado como foi feito naquela área e aquilo ali vai completar 4 anos sem utilização alguma. Mas o fundamental e o compromisso que a gente assume é de dar uma utilização para aquela área. O absurdo é aquilo ficar parado do jeito que está. O governo atual divulga mensalmente os dados da segurança e tem havido uma baixa constante nos números de homicídio, principalmente, mas tem alguns casos mais críticos, especificamente, que é com relação ao caso de estupros e, recentemente, feminicídio. O DF tem havido um boom disso. Nessas últimas 48 horas foram 3 casos de feminicídio recentemente. Como é que se muda a mentalidade da população a fim de que esses números se reduzam e a ponto de não acontecerem mais? Tá. Eu vou falar aqui uma coisa muito séria, né? Essa questão da violência contra a mulher é algo que a gente observa de alguns poucos anos para cá, um crescimento muito grande, né? E isso não é uma questão que se resolve com policiamento, né? Não é sequer uma questão que decorre, né, de problemas de aumento de pobreza ou coisa dessa natureza. É uma questão cultural, né? A gente tem assistido no Brasil uma coisa preocupante, que é o avanço de determinadas teses fascistas, o termo é esse, né, da intolerância com a diferença. O Brasil tem um problema, a segurança pública ela tem que ser vista na sua dimensão estrutural e conjuntural. Na questão conjuntural, a gente evidentemente tem que investir num policiamento mais ostensivo, é fundamental investir na inteligência. Quando você investe na inteligência da polícia, você preventivamente evita o acontecimento, né, dos crimes, né? Quando você faz um mapeamento e você tem como se antecipar, né, a realização ou mitigar, né, a incidência do crime. Agora tem um problema estrutural também, né? Às vezes as pessoas falam, puxa vida, lá vem o PT falar desse lero-lero. Não é lero-lero, né? Vou te dar um dado. E na verdade o problema da violência está muito mais associado à desigualdade do que à pobreza, tá certo? Então, ou a gente entende que se não começarmos a trilhar o caminho de uma sociedade mais justa do ponto de vista social, né, menos desigual, a gente não vai ter um bom resultado.
Candidato, agora um problema sério aqui do DF é a falta de vagas nas creches públicas. Assim, ao longo dos 4 anos, o governo tentou fazer parceria com iniciativas privadas, conseguiu construir alguns prédios, mas a fila chega a quase 20 mil crianças. Como seria possível solucionar esse problema dessas vagas para a população? Priorizar a criança. A gente tem que priorizar a criança, né? O Instituto Federal tem um orçamento superior a 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais não é pouca coisa. Todas as amarras que tem no orçamento, mas é muito dinheiro, né? A gente tem, como você disse, uma fila imensa, né, de creche, e a situação, é importante entender o seguinte: a creche é importante para aquela mãe que trabalha, quer trabalhar, ela é importante, mas ela é um direito da criança. Ele é um direito da criança, enquanto criança. Você, do ponto de vista que numa creche você tem uma integração social com outras crianças, é muito diferente de uma criança estar enfurnada em casa, sem contato com outras crianças, fazendo o que a criança tem que fazer, brincar, né, e se integrar socialmente. Então, deveríamos universalizar o acesso à creche. Não é difícil. Nós temos que ter um planejamento, um projeto para universalizar o acesso das crianças à creche. Já universalizamos, né, o acesso ao ensino fundamental, estamos próximo de universalizar o acesso à pré-escola, 4 e 5 anos, e temos que resolver o problema das creches. É um investimento que Brasília deve fazer, porque é fundamental na formação dessas crianças. Tem um peso fundamental. Todo e qualquer professor, pedagogo sabe da importância de se colocar uma criança na creche. E, repito, não é só para o conforto da mãe que trabalha ou que busca emprego, é para a condição da própria criança. Esse é Júlio Miragaia, candidato ao GDF pelo Partido dos Trabalhadores, e esse e os demais candidatos você confere em destaquejornal.com.br ou no nosso impresso, entregue diariamente. Muito obrigado, Júlio. Eu que agradeço a participação.